Fala galera, tudo joinha por aí? Só o creme do milho, como é que tá as coisas? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto super importantíssimo, a gente vai ler uma reportagem muito bem feita sobre um tema que é super relevante, pouco explorado ou explorado de forma muito superficial, que é a síndrome do impostor, tá bom? Essa reportagem é do jornal Estado de São Paulo, jornal que eu gosto bastante. A data é de 11 de dezembro de 2023 e foi escrita pelo Ricardo Basaglia. Vamos lá. Supere a síndrome do impostor. 7 estratégias de quem já venceu. A síndrome é uma crença persistente de que o sucesso de uma pessoa se deve a uma espécie de fraude e não às suas próprias habilidades. Veja como combater isso. Vamos lá. Pense nas pessoas mais inteligentes, competentes e bem-sucedidas que você conhece. Qual é a semelhança entre você e elas? Arriscou dizer que todos, em algum momento, já pensaram: eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Eu sou uma farsa, ou logo eles vão descobrir que eu não sou bom o bastante para isso. A síndrome do impostor refere-se à crença persistente de que o sucesso de uma pessoa se deve à sorte ou a uma espécie de fraude e não às suas próprias habilidades. Já passaram por isso? Isso é mais comum do que a gente imagina, tá, galera? Em um mundo competitivo, no qual a autoimagem é frequentemente medida pelo sucesso profissional, essa síndrome tornou-se um fenômeno global, afetando indivíduos em diversos níveis da carreira. Então, não tem estágio, não tem tamanho, não tem porte, não tem fase que você está passando, que o profissional está passando. Isso pode acontecer, tá? Enquanto o cientista está inseguro com os métodos de experimentação escolhidos, a diretoria pensa que nunca deveria ter aceitado esse cargo. E o vice-presidente, que logo descobrirão como ele é péssimo para lidar com o momento que a empresa vive. E aí, já tiveram essa sensação? Já passaram por isso? Isso às vezes isso pode estar um pouco associado. Eu acredito que a reportagem vai falar um pouco mais para frente. Eu estou lendo junto com vocês aqui, tá? Que às vezes o desconhecimento ele pode gerar isso. As relações interpessoais, o momento que você está passando na sua carreira, questões ligadas a questões pessoais. Essa combinação de fatores podem trazer a síndrome do impostor à tona, né? Então a gente tem aqui uma figura, uma imagem, né? Uma pessoa, um homem triste por trás, aí levando como uma máscara, né? Demonstrando que na máscara ele está feliz, mas ele mesmo ele está muito triste, está muito preocupado, né? Ou insatisfeito, né? De onde vem tanta dúvida em relação à própria capacidade, né? Comecemos refletindo sobre as formas como fomos educados. Até a última década era comum que as crianças fossem tratadas com uma espécie de punitivismo pelos pais ou responsáveis, muito mais preocupados em apontar falhas do que em celebrar as conquistas e o aprendizado dos pequenos. Cenário esse que muitas vezes se repetia na escola. Quem aqui já não escutou, né, que só 10 é uma excelente nota, que você tem que ser sempre o primeiro da turma, que você tem que ser formado com distinção, né? E isso, você escutar isso por várias fases da sua vida, né? Na natação você tem que chegar em primeiro, no futebol você tem que ganhar a medalha de ouro, no esporte você tem que sempre ser o destaque, né? E o mundo é constituído de pessoas comuns, predominantemente de pessoas comuns. Então, pessoas diversas, independente da classe social, do gênero, eles se deparam ou já escutaram ao longo da sua vida esse excesso de cobrança com conquistas e títulos. E isso, depois de um tempo,
a gente adulto, os reflexos acabam chegando. E isso pode se materializar na síndrome do impostor. Vamos continuar aqui. Como aponta a psicóloga Jill Studdard em seu artigo na revista Phys, também é preciso fazer um recorte de gênero, já que as mulheres costumam ser ainda mais afetadas pela síndrome do impostor. A propósito, quando o psicólogo Pauline Chance e Suzanne Imes cunharam o termo síndrome do impostor em 1978, eles destacaram que essa sensação era ainda mais preponderante entre mulheres, né? A gente acha que não, mas as mulheres sempre são mais cobradas, né, do que os homens. Elas, hoje, principalmente hoje em dia, né, as mulheres elas têm que precisam trabalhar, ter sucesso, afazeres que hoje a gente sabe que ainda continua predominantemente os afazeres domésticos sob responsabilidade das mulheres, tem que estar sempre bem cuidada, bem apessoada, e então é um excesso de cobrança com que faz que esse grupo acabe sendo mais exposto à síndrome do impostor. Tendo uma interpretação aqui com você, né? Com vocês. 4 décadas depois, mesmo com o aumento expressivo do número de mulheres em cargo de liderança, a tendência parece ter se mantido. O relatório Women's Leadership Summit Report, produzido em 2021 pela consultoria global KMPG, eu não conheço, talvez seja KPMG aqui, né? Aponta que 75% dos estudos entrevistados relataram ter sido tomados pela síndrome do impostor em algum momento de suas carreiras. É um número alto, né? Ou então pessoas que às vezes não sabem identificar a síndrome, aquela sensação que ela passou. Então talvez esse número seja ainda maior, né? Mesmo atuado em empresas listadas na Fortune 1000. Até os grandes atletas são acometidos pela síndrome do impostor. O jogador profissional de golfe Mark O'Meara venceu no Masters de 98, já relatou ter a impressão de que não tinha tanto potencial para o esporte, né? Então é uma coisa que ela não tem limite. Para agravar a situação, O'Meara era amigo de Tiger Woods, um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos. Se caísse na armadilha de se comparar ao amigo, talvez tivesse sabotado a própria carreira. No entanto, em vez de se sentir diminuído, optou por enfrentar a própria síndrome do impostor e decidiu que poderia aprender ainda mais com o amigo, né? Então ele ressignificou aquela insegurança que ele tinha naquele momento. Isso pode ser uma dica bem importante, né? Às vezes, um dos maiores desafios, gente, é fácil a gente... Não é que é fácil, naturalmente a gente acaba precisando ter uma comparação com alguém dentro do nosso ambiente. E nesse momento a gente não sabe a experiência que o outro está passando, né? Os desafios que a pessoa teve para chegar até ali. E a gente acaba automaticamente imaginando que aquilo ali foi fácil e a gente não vai ter a mesma capacidade de performance, ou relacional, ou de comunicação que aquela pessoa tem. E aí a síndrome do impostor bate na nossa porta, né? E aí o mesmo jogador acertou ao se inspirar em Tiger Woods, já que ele mesmo dizia: adoro treinar minhas tacadas, experimentando-as de várias maneiras e provar a mim mesmo que sou capaz de acertar determinada tacada se quiser, como forma de sempre afirmar sua capacidade em vez de diminuí-la, né? Ou seja, a gente se valorizar, independente do que a gente faça, do que achar que o que a gente está fazendo, a gente não tem potencial ao fazê-lo, né? É o autoelogio, né? Por que a gente não pratica a autoempatia entre a gente, né? Isso é importantíssimo, isso pode ser um dos mecanismos de prevenção da autossabotagem. E como nós, meros mortais, longe de sermos grandes campeões, podemos lidar com essa sombra que insiste em pairar sobre as nossas conquistas, né? Geralmente elas acontecem
Logo, quando a gente tem uma grande conquista, uma promoção, a aquisição de um bem material, quando a gente acaba de fechar um planejamento de uma viagem, isso às vezes, aquela sombra aparece, né? Então aqui a reportagem lista 7 dicas para enfrentar a síndrome do impostor. Vamos ver se faz sentido. Busque autoconhecimento, importantíssimo. Conhecer suas habilidades e potencial é crucial para superar dúvidas internas, né? E aqui autoconhecimento é o seu potencial não só profissional, familiar, como pai, como filho, como marido, como esposa. Isso faz muita diferença. Como amigo, como vizinho, né? Estabeleça as metas realistas. Defina objetivos alcançáveis para evitar a sensação de fracasso e reforçar a confiança em suas habilidades. Faz sentido. A gente sabe onde a gente quer chegar, né? Com metas que fazem sentido para o nosso contexto, né? Celebre suas conquistas para objetivos alcançados, dê a si mesmo uma recompensa, seja uma folga, um item que você deseja comprar ou uma experiência que você quer viver. Conseguiu uma coisa prática do dia a dia, valor baixo e dinâmica, e você vai conseguir fazer isso de forma muito prática. Conseguiu uma conquista, vai tomar um café, se permita, vai tomar um café você sozinho, ali num lugar que você gosta. Às vezes você não tem, às vezes o horário não permite, ou então você não está com uma logística favorável. Toma um café na sua casa, para ali 10 minutos, tem uma contemplação daquilo que você conquistou, né? Curte com você mesmo e reconhece o quão foi bonito essa conquista que você alcançou, né? Isso pode ser para qualquer coisa. Se não toma café, toma um chá, toma uma outra coisa que te agrada, né? Ou então vai num lugar onde você possa ter um momento de contemplação e um momento de autorreflexão com você mesmo, autorreflexão, e falar assim, poxa, que legal, eu consegui alcançar isso, né? Isso faz muito bem. Peça feedback. Perspectivas externas podem ajudar a dissipar dúvidas infundadas e fortalecem a autoimagem. Compartilhe suas preocupações com colegas confiáveis, mentores ou amigos, né? Encontrou alguém desse grupo aqui que eles falam, colegas, mentores ou amigos, que estão dentro da sua zona de segurança para você dividir uma preocupação, uma aflição que você está tendo? Bate na porta dessa galera, marca um almoço, um café, um chopp, a agenda está complexa, uma reunião virtual, uma ligação, isso já ajuda muito. Bate um papo com essa pessoa, com certeza vai ter alguma coisa legal que ela vai dividir com você, uma experiência que ela passou parecida, ou então ou uma dica que ela vai passar para você. E como superar isso, né? E aposte no aprendizado contínuo. Reconheça que desconhecer algo não significa incapacidade, mas uma oportunidade de crescimento. Se um atleta campeão pôde aprender com outro, certamente você também tem a quem se espelhar. Gente, hoje em dia, eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2025. A gente sabe que o aprendizado contínuo é uma coisa que ela veio para ficar. A total incerteza sobre as profissões, as funções, as organizações, existe uma liquidez muito grande. E essa é uma das coisas que o próprio canal trata. Então, procure trabalhar outras possibilidades e outros potenciais que você tem para poder você não ficar refém de uma única grande habilidade que você tem. Pode acreditar, você tem mais de uma habilidade e isso pode ser explorado. Pense sempre num plano B, em algo que talvez te inspire e você nunca teve tanta vontade de trabalhar, de mexer, de desenvolver um curso livre, um outro idioma, uma outra faculdade, uma outra educação executiva, tem um outro hobby, tem uma série de coisas que vão abrir o seu campo, né, de visão e vão te abrir uma série de oportunidades legais. Isso te dá uma segurança muito bacana.
E encare os pensamentos negativos, né? Avalie se seus pensamentos têm fundamentos reais e use como ferramenta para desenvolvimento pessoal. Será que eu não estou pensando, eu não estou problematizando demais algo muito simples? Será que aquele problema exige o tamanho de atenção que eu mereço dar? Essa que é a reflexão. Mantenha um diário de sucessos. Escreva sobre suas conquistas e progressos. Isso é importantíssimo. Reler essas anotações pode ser um lembrete poderoso para suas habilidades e sucessos. Em um mundo que muitas vezes valoriza a certeza absoluta, é vital lembrar que o conhecimento é, por natureza, imperfeito e sempre em expansão. A ciência só existe porque existe alguém para criticá-la, e nessa crítica você tem um aperfeiçoamento do mecanismo, né? daquela linha de raciocínio, daquele estudo, etc. Não veja a crítica como um problema, mas sim algo que pode te dar um passo a mais, né? Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história, apreciava profundamente essa imperfeição. Ele via esse mistério como a essência da vida e a base para todas as descobertas significativas. Essa percepção nos encoraja a aceitar todas nossas limitações no conhecimento como uma parte normal e valiosa no processo de aprendizado. Cada um usa o nome, journal, diário, anotação, um caderno simples onde você consiga colocar seus planos, as suas conquistas. Quando você exercita a escrita e você consegue ver aquilo que você alcançou, você vai olhar as coisas de uma outra forma, para melhor. Acredita, faz esse teste e aí depois você volta aqui para comentar e falar a respeito. E também, se não, só de fazer esse exercício já está valendo, né? E aqui parece que terminou, né? A síndrome do impostor é comum e muitas pessoas talentosas a enfrentam, ou seja, ninguém está sozinho aqui, né? Se não há para onde fugir, aceite que ninguém sabe tudo e aproveite as oportunidades de transformar a autocrítica em autoconhecimento. Galera, meus 2 centavos aqui é o seguinte: leve as coisas de uma forma mais leve, né? Ninguém calça os nossos sapatos, mas o que eu posso dividir com vocês é o seguinte: dependendo da circunstância, do momento que a gente está passando, do desafio profissional, pessoal, é muito comum a síndrome do impostor ela bater na nossa porta, tá? Isso tá quase que diariamente, porque a vida é muito dinâmica, né? As coisas mudam frequentemente. A vida é vida, né? A vida é viva, né? E permitam-se pegar leve com vocês. A gente não é uma máquina, a gente não é uma peça de um motor gigante e aquele negócio é imprescindível para aquilo funcionar sempre 24/7. Tá? Permitam-se momentos de pausas, autocompaixão. Isso faz com que você consiga levar a vida de uma forma mais leve e pegando mais leve com você, com seu comportamento. E pode ter certeza, quem tiver ao seu redor vai perceber essa mudança aos poucos que você está levando para o seu entorno. Sua conversa vai ficar mais agradável, as pessoas que convivem com você vão ficar, pô, tem um negócio diferente aqui com o João, com o Roberto, com a Maria. As pessoas elas vão perceber isso. Então tentem, se permitam fazer esse exercício, que isso vai fazer muito bem para vocês. Peguem mais leve, tenham momentos de autocuidado, isso é uma coisa que ajuda muito. O journal, que foi essa dica que está na reportagem, faz muito bem. Eu pratico o journal e é uma coisa que, assim, que tem resultados incríveis. Combinado? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, se você chegou até aqui. Se você quiser, se inscreve e dá o like, se não, não tem problema nenhum, tá bom? E espero você no próximo vídeo, porque aqui, ó, aqui a gente conversa para deixar tudo o creme do milho, tá bom? Tchau, tchau.